Queridos irmãos, paz e graça a todos, muito boa noite. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, eu quero convidá-los a novamente abrir o texto sagrado, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, mesmo livro que foi lido no início. A mensagem que eu vou trazer hoje aos irmãos, e eu não quero me alongar, é o poder da pressão. Vamos entender o que é isso a partir do texto bíblico, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. Primeiro capítulo da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no verso 8, nos diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Eu acredito que muitos dos irmãos já leram esse texto. Eu acredito que muitos já leram. Mas ao mesmo tempo eu acredito que muitos de nós passamos por esse texto e não percebemos alguns detalhes aqui importantes. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios e ele fala de uma tribulação que eles enfrentaram na Ásia, que ela foi tão intensa, que eles desesperaram da vida. Os irmãos entendem o que é isso? A luta foi tão grande que eles desesperaram da própria vida. É o texto que está falando, não estou intensificando, é o que Paulo diz aqui. Ele fala assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Que ele falou assim: olha, para nós íamos morrer. Não tinha. A gente chegou num ponto, a tribulação foi tão forte, o calor foi tão intenso da fornalha, que a gente pensou: estamos mortos. Não vamos superar essa. Não vamos sair daqui vivos. Vejam isso, irmãos. Olha que interessante. Para que, qual que for o fim? Não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos. O que nós podemos questionar aqui, irmãos? O que Deus desejava que os irmãos conhecessem? Qual que era o propósito de Deus ter permitido isso na vida de um homem como o apóstolo Paulo, na vida daqueles apóstolos? Qual será que era o propósito? Irmãos, eu quero muito aqui que os irmãos me acompanhem no raciocínio de algumas coisas que nós vamos trazer, que vai direto ao encontro da nossa realidade. Vejam que nós estamos falando do apóstolo Paulo, um homem quem Deus escolheu. Imagine, Samuel, que você há muito tempo está planejando contratar uma pessoa que você ouviu falar que é muito boa na sua área, que vai fazer a diferença no seu negócio, na sua fazenda. Uma pessoa capacitada, qualificada, e que você sempre pensou: olha, se um dia eu conseguir contratar essa pessoa, eu não vou deixar escapar. De repente você contrata ele, o dia chega, você contrata. Você não vai fazer de tudo para que ele vá bem, que ele tenha as melhores ferramentas, as melhores condições, porque afinal de contas, quanto tempo você esperou? Agora imagine Deus. Deus escolheu o apóstolo Paulo. Mas nós vemos que parece que Deus não se preocupou tanto em dar ao apóstolo Paulo boas condições, mesmo sendo ele um vaso escolhido. O apóstolo Paulo, ele relata que ele passou por uma tribulação na Ásia, que ele ficou até mesmo desesperado, ele achou que ia acabar. Mas qual era o desejo, o que Paulo desejava que os irmãos entendessem, os coríntios? Que a aflição que sobreveio a eles e a seus companheiros foi intensa. Por que tipo de aflição eles passaram? Que tipo de era? Um tipo de pressão. Aqui Paulo não fala o que é.
o apóstolo Paulo não relata detalhes do que ele passou. Ele só deixa claro que a pressão foi tão grande que eles acharam que não iam sobreviver. Até que ponto aconteceu tal pressão sobre eles? Além de suas forças. Olha o texto bíblico. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Antes, vejam, mantenha o texto aberto, irmãos, que nós vamos falar um pouco dele. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Foi além do que nós esperávamos. O que o Paulo está dizendo é o seguinte: eu sabia que eu ia passar por lutas. Quando Deus me chamou, ele disse: eu lhe mostrarei o quanto você deve padecer pelo meu nome. Atos capítulo 9. Mas aqui, quando Paulo vai falar aos coríntios, ele diz que a luta que ele enfrentou foi acima das forças dele. Foi além do que ele imaginou que iria passar. Deus não poupou a vida dele, nesse sentido. E quanto ao sentimento interior que ele estava sentindo, harmonizava-se com a situação exterior, pois tinha a sentença de morte dentro de si. Dentro dele, dentro do apóstolo, ele escreve aqui, nós tínhamos a sentença de morte. Irmãos, eu ouso dizer que aqui, nesse momento, o apóstolo Paulo, quando ele relata isso, ele está dizendo, nós praticamente entregamos os pontos. Nós achamos que não ia ter mais jeito. Para nós já era o fim. Para nós, o ministério tinha acabado ali. A nossa vida ia terminar ali. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Que não podiam confiar em si mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Vejam comigo aqui, irmãos, está aqui no texto, eu não tirei nada do texto, versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus. Qual era o objetivo de Deus para Paulo com aquela tribulação? Que Paulo não confiasse em si mesmo, mas que confiasse naquele que é capaz até mesmo de ressuscitar mortos. Irmãos, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Eu quero considerar aqui hoje que existe uma relação muito forte entre pressão e poder. E que Deus, muitas vezes, usa pressão para nos elevar espiritualmente, para nos fortalecer espiritualmente, para nos capacitar espiritualmente. E isso vai contra nós, por quê? Porque nós não é o que queremos. Quem aqui quer ser pressionado? Quem aqui já não quis mudar de empresa porque não aguentava a pressão? Quem aqui já não quis mudar de cidade porque achou que aquela cidade em que morava estava muito corrida a vida, estava muita pressão? Márcio, você podia ligar aquele ventilador para nós? Pode pôr no mínimo, por favor, porque às vezes tem alguns que possam se incomodar com... Ou tá frio, irmãos? O Juscelio acha que está frio, pode desligar. Faz o seguinte então, Márcio. Liga aquele lá de trás, que aí joga uma corrente aqui para nós. Eu vou pôr aqui, irmãos. Qualquer coisa, se tiver frio, você me dá um sinalzinho, tá? Eu paro a mensagem e desligo. Pois no mínimo, tá certo. O que eu quero considerar aqui, irmãos? Que nós não queremos pressão. Nós não queremos ser pressionados. Você quer ver um negócio irritar? É quando a sua esposa te põe pressão em alguma coisa. Isso te irrita. Isso me irrita. A esposa não pode pôr pressão. Afinal, você já tem pressão demais. Todo mundo te pressiona. O seu patrão te pressiona, o seu cliente te pressiona, o seu fornecedor te pressiona, o mundo te pressiona. Você liga a televisão, você conversa com alguém, tudo é uma pressão à sua volta. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus usa a pressão para nos levar a ter mais poder. E eu não estou apenas me referindo a poder de Deus, do Espírito Santo. Eu me refiro à capacitação para superarmos situações ainda mais adversas. Como se Deus nos preparasse para coisas mais elevadas. Então há uma relação muito forte. Mas para explicar isso, irmãos, vamos imaginar, vamos
Vamos usar uma ilustração. Imagine que você põe uma água num recipiente para ferver. O que vai acontecer? A água está no estado líquido. Ela vai para o estado gasoso, ela vai evaporar. Se o recipiente estiver aberto, e é assim que a gente ferve água, aquele vapor vai sair e não vai ter nenhuma utilidade. Os irmãos concordam com essa afirmação? Mas e numa caldeira de alta pressão? Como eram antigamente as locomotivas de pressão de água ou um navio a vapor? Então há uma caldeira feita de um material extremamente resistente, que há uma pressão muito intensa ali dentro, que se essa pressão for liberada, se ela estiver na caloria certa e for liberada na quantidade certa, ela provoca uma força capaz de colocar um navio em movimento. Capaz de colocar uma locomotiva de toneladas em movimento. Vocês percebem que a pressão, quando canalizada e bem utilizada, ela pode gerar e vai gerar, inevitavelmente, poder. Na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual não é diferente. E nós vamos ver alguns relatos, irmãos, importantes que vai falar conosco. Eu queria muito que os irmãos se colocassem nessas situações como a de Paulo. No texto em que nós lemos aqui em 2 Coríntios, que muitos de nós passamos por ele sequer notamos. Veja que o irmão Juscelio leu aqui no começo, o apóstolo Paulo foi pressionado ele fala sobre isso em 2 Coríntios, que Deus enviou um inimigo, ou o próprio Satanás, para o quê, irmãos? Para fazer carinho nele? Para ninar ele? Para fazer cosquinha nele? Não, para esbofeteá-lo. Com qual propósito? Para que ele não se envaidecesse. E aí o apóstolo Paulo vai orar: Senhor, me livra disso. Nós não queremos pressão, nós não queremos ser esbofeteados, nós não queremos passar por circunstâncias como essa. E aí o que Deus fala para ele, irmão Mirão? A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu estou te pressionando, Paulo. Eu estou te colocando na minha prensa, na minha fornalha, para que você tenha mais poder, para que eu confira mais graça a você. Veja, irmãos, alguns exemplos simples para nós. A pressão é algo que sempre esteve presente na vida dos homens de Deus, especialmente nos apóstolos. A começar no início da igreja, o que Jesus disse para a igreja, a primeira orientação dele para a igreja: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, permanecer em Jerusalém era a pior coisa que podia acontecer. Era a pior coisa que Jesus podia pedir para eles, porque a pressão era tão grande em cima dos seguidores daquele homem chamado Jesus. A pressão era muito forte. Eles não podiam reunir igual nós estamos aqui, com as portas abertas, com o microfone ligado. Eles estavam sendo perseguidos, esses tais seguidores de Cristo estavam sendo perseguidos pelos romanos. E o que a Bíblia diz? Que eles estavam orando no templo. E então o Espírito de Deus veio sobre eles e encheu-lhes de poder. Poder do Espírito Santo. Primeiro veio a pressão. E aí eles permaneceram. E de maneira eficaz o Espírito de Deus veio sobre eles. Vejam Estevão, irmãos. Eu queria muito que vocês abrissem comigo, que esse livro, essa passagem, que eu já li várias vezes, me impactou muito quando eu preparava esse sermão, esse estudo. Abram comigo o Santo Livro em Atos capítulo 6, versos 11. Olha isso, irmãos, eu queria muito que vocês lessem junto comigo, mas prestando atenção no que esse homem estava passando naquele momento. Atos capítulo 6, verso 11 até o 15. Então, subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu.
Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Imagine, irmãos, a pressão que esse irmão sofreu. Os homens foram subornados, falsas testemunhas. Quando a palavra falou arrebatar, é que pegaram ele, levaram ele para o sinédrio, ele ficou ali meio que diante de juízes. E começaram a levantar falsos testemunhos, mentiras, calúnia, difamação. Mas olha que coisa linda, irmãos. Mas viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. O que quer dizer isso literalmente? Ele não esboçou expressão de ira, ele não esboçou expressão de raiva, de rancor, de ódio. Não, irmãos. Ele estava ali, sabedor de que aquela pressão que ele estava sofrendo é porque ele tinha sido escolhido por Deus. Vá comigo agora para o versículo 54, aí no mesmo capítulo, irmãos. Versículo 54. Ouvindo eles isto, aí ele começou a pregar, ele teve a oportunidade de se defender, o Estevão. Ele prega desde aquele versículo que nós lemos até aqui. Aí olha a reação daquelas pessoas. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilharam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita e disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Irmãos, é impossível um homem natural passar o que Estevão passou e reagir como ele reagiu. É impossível. Imagine, irmão, pedra voando para tudo quanto é lado, uma pega na perna, outra pega no braço, outra pega no peito, outra pega na nuca, outra pega na orelha, outra pega na cara, e você olhar para o céu e ver Deus e ainda orar, e pior, irmãos, ainda falar: Deus, não impute o pecado que esses homens estão cometendo. Era como se ele dissesse: Senhor, não considere o que esses homens estão fazendo, Senhor. Vá comigo agora para Atos capítulo 4, versos 16. Atos capítulo 4. Oh Deus. Versos 16. Vejam isso, irmãos. É tremendo. Dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçando-las para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja, chamando-as, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam. Olha a resposta desses homens, irmãos. Eles estavam presos por pregar o evangelho. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vocês, a vós outros, do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmãos, os irmãos me perdoem, assim, às vezes Mas o que nós vivemos, irmãos, não tem quase nada a ver com o que nós lemos aqui. Esses homens tinham sido presos, e as autoridades, para dar a eles uma oportunidade, pressionaram eles e disseram: olha, eu vou soltar vocês, eu vou dar uma oportunidade para vocês, mas para de falar nesse Jesus, para de falar desse evangelho, para de falar disso. E João, Pedro, podia muito bem ter ficado calado, né? E voltado a pregar, mas não. Falaram na cara. Disse: olha, convém mais eu ouvir vocês ou Deus?
Eu não vou deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Eu não vou deixar. Os irmãos percebem, se nós formos continuar lendo o capítulo, vejam comigo, irmãos, versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, eles foram ameaçados, irmãos. Os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara a cura daquele homem. Aqui é porque Pedro e João curaram aquele homem que era coxo. Então o povo ficou louco, né? O povo ficou maravilhado com aquele sinal, muitos se converteram, foram 5.000 almas. As autoridades ficaram receosas, mas as perseguições, irmãos, continuaram. A pressão continuou. A pressão continuou. E por isso eles tinham tanto poder para testemunhar. Vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de pressão que nós passamos e até mesmo algumas situações práticas para nós como homens. A pressão do pecado. Quantos aqui já foram pressionados pelo pecado? Quantos aqui já sofreram situações das quais você gostaria de não ter pecado, ou de não ter aquela fraqueza, ou aquela limitação? Eu quero dar aqui exemplos simples. Imagine vocês um crente que involuntariamente não consegue desenvolver algum assunto sem contar alguma mentira. Imagine vocês. E de repente o Espírito de Deus o incomoda. Que aquilo é um pecado. Que ele está quebrando o mandamento de Deus. E que de uma mesma fonte não pode sair água suja e água limpa. E a partir do momento que o Espírito de Deus começa a pressionar o coração dele, ele começa a ter aquela luta interna dentro dele, e ele começa a orar, ele começa a buscar, mas ele percebe que não é uma coisa tão simples. Mentir não é, deixar de mentir não é tão simples, não é só uma tomada de decisão. É algo que faz parte dele. E quanto mais ele ora, quanto mais ele busca, mais ele é colocado em situações que ele precisa falar a verdade e ele não consegue. E isso causa uma frustração terrível. Irmãos, já conversei com muitos homens, prestem muita atenção nisso, que já tiveram problemas sérios com pornografia. Eu já conversei com muitos maridos, com homens casados, homens até mais velhos, com problemas graves com pornografia. Problemas até mesmo de relação íntima com a esposa por causa disso. E aquilo começa a virar um constrangimento, uma luta interna, começa a se sentir sujo, e aí vai orar, e parece que quanto mais ora, mais cai naquele pecado, e quanto mais cai naquele pecado, há um sentimento de frustração, de sujeira, de indignidade, começa a pensar, Deus, eu não sou digno nem de estar na tua igreja, eu não sou digno, e começa a sentir até uma dificuldade no próprio casamento. Quantos aqui talvez já não passaram por isso? Ou por que não? Podem até estar passando. Problemas com pensamentos impuros. Como é difícil superar isso, irmão. Como é difícil, só quem luta contra isso é que sabe. Mas, irmãos, nós só vamos tirar poder desta pressão que muitas vezes enfrentamos quando confessarmos o nosso pecado. Quando de joelhos dobrados, fizermos como o apóstolo Paulo fez. Orou ao Senhor 3 vezes, Senhor, livra-me desse espinho. E então Deus comunicará a graça. Só quando você, querido, só quando eu entender que por nós não vamos conseguir. Não há força em nós, não há capacidade em nós. Só quando nós reconhecermos de joelhos e com lágrimas. Irmão, qual foi a última vez que você chorou por algum pecado seu que você não consegue vencer? Qual foi a última vez? Nunca. Uma. Tem 10 anos. Qual foi a última vez que aquilo te afrontou tanto que você muitas vezes chorou de noite, de madrugada, sem que ninguém visse? Qual foi a última vez? Devemos usar a pressão em nosso viver diário para transformá-la em poder, para progredirmos espiritualmente. Sabe, irmãos, nós somos levados a crer que muitas coisas que vivemos é normal.
Não é. Não é. Você quer ver um exemplo? Paulinho, eu não consigo ler a Bíblia. Mas é normal, a maioria das pessoas que eu conheço também não tem tempo para ler a Bíblia e nem gostam e nem entendem. Mas porque a maioria das pessoas não fazem isso, você vai se apoiar nessa justificativa? Isso é algo que você tem que lutar, meu irmão. Se você não lutar, a Bíblia não vai ser incutida na sua mente. E orar então? Meu Deus do céu. Como é difícil, hein, irmãos? Como é difícil orar. Como é difícil passar de 5, 6 minutos de joelhos diante de Deus. Mas mais difícil do que orar, irmãos, prestem muita atenção, é ter oração de qualidade com Deus. Sabe aquela que começa a ser movida pelo Espírito de Deus e você já não lembra mais do horário, você já não lembra mais do compromisso que você tinha depois e você quer ficar mais e mais com Deus e Ele começa a te quebrantar e a te levar a experiências maiores e você começa a orar por coisas que nem vinham na sua cabeça e Ele começa a colocar pessoas diante dos seus olhos para que você ore por elas, você chore por elas e aquilo começa a mover seu coração. Você nunca teve essa experiência, meu irmão? Então eu quero dizer para você, se você nunca teve experiência com oração. Porque quando estamos em oração, irmão, não é um monólogo entre só eu falo e com as paredes. Deus começa a comunicar graça e o Espírito Santo começa a nos quebrantar e muitas vezes até nos constranger. A confissão de alguns pecados que muitas vezes deixamos, cometemos, mas nem percebemos. Nem levamos em conta. Pressão da necessidade. Essa é interessante. Essa eu quero ler bem rapidinho. Muitos oram como se estivesse escrevendo uma redação. Muitos de nós somos fracos na oração. Mas é porque falta fé? Não creio. Creio que todos nós fomos alcançados pela graça por meio da fé. Mas é porque falta conhecimento das promessas de Deus? Também acho que não. Acho que muitos de nós temos conhecimento suficiente de muitas promessas contidas nas Escrituras que nos motivam a orar. Mas sabe por que muitas vezes a nossa oração é tão fraca, irmãos? Porque nós não entendemos o princípio da oração, o princípio básico, a necessidade. Será que realmente é tão necessário o que você está pondo em oração? Precisa mesmo? Você tem colocado suas vísceras nessa oração? Você tem visto realmente uma necessidade de mais amor no seu casamento? Realmente ao ponto de você gastar tempo orando a Deus pelo seu casamento? Ou pelos seus filhos? Que têm tido uma dificuldade enorme de compreender o Evangelho? Ou pela situação da sua empresa, ou pela situação do seu trabalho, ou pela sua vida profissional, ou é uma escrita de uma redação, é algo momentâneo que passa e depois você vira as costas e vai fazer o que você tem que fazer. Meus irmãos, nós vemos grandes homens, e eu quero citar aqui um que é conhecido por muitos de vocês, o John Knox, ao ponto da rainha da Inglaterra. John Knox era um reformador escocês, ao ponto da rainha da Inglaterra dizer, a rainha Mary da Inglaterra dizer, certa vez, não tenho medo dos exércitos da Escócia, eu temo as orações de John Knox. Mas como que era a oração de John Knox, irmãos? Vocês não sabem? A oração de John Knox, às madrugadas, e dizia-se que o sol não nascia na Escócia sem que John Knox estivesse de joelhos. Ele não admitia estar dormindo nesse momento. Há relatos, irmãos, de que ele ouvia, se ele ouvisse alguém fazer qualquer tipo de trabalho antes dele estar de joelhos, aquilo para ele era como perder o dia. Constrangimento total. Falou assim, como pode um homem ímpio que não conhece a Deus estar trabalhando pelos homens antes de eu ir a Deus? Como pode? E a oração é, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Os irmãos entendem por que aquela mulher temia as orações de John Knox? Porque era com a sua alma, era com a sua vida. Ele estava disposto a dar a vida pela Escócia. É uma referência bíblica, inclusive, essa oração dele. Por que ele orava dessa forma? Porque John Knox orava, dá-me a Escócia, senão eu morro. Ele estava dizendo o seguinte, Júlio,
Senhor, se não for para o Senhor salvar a Escócia, então tira a minha vida, ela não faz sentido. Se não for para ver os meus compatriotas, os meus irmãos, e esta nação, irmãos, a Escócia, pelas orações de John Knox, deixou de ser católica e passou a ser protestante, a religião oficial da época dele. Os irmãos têm ideia do poder da oração desse homem, mas por que era assim? Por causa da pressão que o próprio Espírito de Deus fazia no coração dele, por amor às almas, por amor à Escócia. Olha só a declaração de Moisés, não precisem abrir, irmãos, se não é parecida. Em Êxodo 32, 32. Agora, pois, a oração de Moisés, irmãos. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, Senhor, risca-me, peço, risca-me do teu livro, Senhor. Quando Deus decretou um juízo contra o povo de Israel, olha a oração que Moisés teve a coragem de fazer. Senhor, perdoa esse povo que o Senhor tirou do Egito. Se não, Deus, risca o meu nome, Senhor. Os irmãos acham que ele estava afrontando Deus? Lógico que não. Ele estava dizendo, Deus, a salvação desse povo para mim é mais importante do que a minha vida. Eu sei que o Senhor está me pressionando desde que o Senhor me falou comigo numa chama de um sarçal. O Senhor me mandou falar com o faraó. O Senhor mandou, eu nem sei falar, mas o Senhor me usou. Agora estamos aqui nesse deserto. Se for para o Senhor matá-los, então mate-me também, Senhor. E Paulo, olha o que Paulo diz em Romanos 9,3. Porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Sabe o que Paulo está falando, irmãos? Se não for para Deus salvar vocês, ele está escrevendo aos Gálatas, eu preferia ser considerado um maldito, um pior dos homens. Paulo fala nessa mesma carta, com dores de parto, eu tenho feito de tudo para convosco, para ver se salva alguns. A vida daquele homem, irmãos, a pressão era tão grande no ministério de Paulo, que ele era cheio do poder do Espírito Santo para fazer aquele trabalho. A pressão produz poder. O propósito da pressão não é esmagar-nos, mas ser utilizada para nós, para transformá-la em poder. Deus não tem objetivo de nos esmagar, irmãos. Muito bem, irmãos, eu partindo do meio para o final, a pressão das circunstâncias, né? Nós falamos da pressão do pecado, acabamos de falar da pressão da necessidade, a importância de nós reconhecermos a necessidade realmente para transformá-la em oração vívida e poder. Agora, vamos falar um pouquinho da pressão da circunstância. Veja, irmãos, que Deus permite que os crentes passem pela pressão das circunstâncias para que vivam diante dele. Quantos dos irmãos aqui já não passaram por problemas sérios em casa? No casamento? Com os filhos? Com enfermidades? Quantos aqui já não passaram por situações que acharam que não ia ter jeito? Era impossível. No trabalho? Irmãos, situação financeira. Quantos aqui já não passaram por uma crise financeira? Sabe aquela que você acorda de manhã e você não faz a menor ideia como é que você vai fazer para honrar os seus compromissos? Você não faz a menor ideia de onde vai vir o dinheiro, o recurso. Eu já passei por isso, irmãos. Eu sei exatamente o que é isso. Eu sei exatamente o que é passar pela pressão das circunstâncias. Sabe aquela que você tem todo o dinheiro possível na sua conta bancária, mas o seu dinheiro não é capaz de mover nada para resolver o problema da doença da sua mãe, do seu pai, ou de um filho? Quantos aqui já não passaram por isso? E muitas vezes, irmãos, Deus nos permite viver tais circunstâncias, de perdermos coisas que para nós são extremamente importantes. Por que Deus permite essas coisas? Por que Deus faz isso, irmãos? Por nenhum outro motivo, senão a de lhe revelar que qualquer coisa que você julgue capaz de realizar, de suportar e de resistir a ela, deve ser reduzida a nada. Certa vez eu trouxe uma mensagem aqui e eu falei de uma frase do C.S. Lewis. Uma frase muito interessante do C.S. Lewis, do escritor cristão, muito bom inclusive.
C.S. Lewis diz que Deus muitas vezes se humilha. Como? Muitas vezes, irmãos, nós estamos tão envolvidos com tanta coisa, com tanta correria, com vai daqui, com vai dali, com faz isso, com faz aquilo, com entretenimento, com lazer, com celular, com WhatsApp, com viagem, com compra, com venda, com projetos, com tanta coisa, que nós não damos a Deus a atenção devida. Aí o que Deus faz? Querendo a nossa atenção, Ele começa a permitir as circunstâncias como foi com Jó. Tira isso dele. Eu permito que tire isso dele. Eu permito que ele passe por isso, por essa escassez, por essa situação. De repente, quando não tem mais jeito, a gente lembra de Deus. Deus, me ajuda. É o jeito de Deus se humilhar e dizer, agora você vai me dar atenção? Você está pronto para me ouvir agora? Eu tenho muita coisa para te falar. Os irmãos já pensaram sobre isso? Que Deus tremendo nós servimos? As circunstâncias, irmãos, elas não têm o objetivo de nos destruir. Você é pressionado a tal ponto que só pode dizer, ó Deus, não posso mais suportar. Minhas forças se esgotaram. Por favor, manifesta o teu poder. Foi o que aconteceu com Paulo, que eu acabei de dizer em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 8 ao 10. Ele passou por uma circunstância que ele declarou que estaria morto. Mas que ele só poderia recorrer ao Deus que ressuscita mortos. Prestem atenção comigo, irmãos. Não há poder maior, prestem atenção, do que ressuscitar o morto. E o nosso Senhor Jesus venceu a morte. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo, cumpriu o plano perfeito do Pai e ressuscitou ao terceiro dia. Mas para alguém ressuscitar, para ter esse poder, primeiro ele tem que morrer. Coisa óbvia, né? Para alguém ressuscitar, primeiro tem que morrer. Não há poder maior do que o da ressurreição. E não há luta mais temida do que a própria morte. E muitas vezes Deus permite-nos passar por circunstâncias como essas. Os irmãos se lembram em Atos dos Apóstolos que o apóstolo Paulo foi apedrejado até ser declarado como morto. E aí a igreja o abraçou, cuidou dele, cuidou das suas feridas. E ele se levantou e voltou a pregar o evangelho. Meus irmãos, muitas vezes Deus permite-nos passar por essas situações e nós questionamos, por quê, Senhor? Por quê? Não, irmãos, não pergunte por quê. Simplesmente se renda e diga, Deus, eu não consigo. Ajuda-me e revela-me o teu poder, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Vocês vão verem como que as coisas se interligam nas Escrituras. E por que temos tanta dificuldade de entender isso? Porque não queremos passar por tais circunstâncias. 2 Coríntios também, versículo 7, capítulo 7, verso 5, fala assim, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por dentro, lutas por fora, temores por dentro. O apóstolo Paulo, ele continua falando aos coríntios, e ele fala, olha, nós chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio, vocês não nos receberam, vocês não nos acolheram, vocês não nos ajudaram, vocês nem sequer abriram as portas da casa de vocês para nós. Nós passamos dificuldade quando nós estivemos aí. Lutas por dentro, lutas por fora, temores por dentro. Você acha que o apóstolo Paulo não tinha que combater contra aqui dentro? Com sentimentos às vezes de derrota, de pensar que não estava dando certo, de que não era, talvez eu estivesse tão bem alinhado com a vontade de Deus. Vocês acham? Ele fala aqui, olha o texto. Lutas por fora, medos. Aqui, ó. Por dentro. Irmãos, somos homens. Somos homens. Somos cristãos? Mas antes de sermos cristãos, somos homens. Lutas por fora, temores por dentro. Vejam, irmãos, outra parte importante. Eu queria que vocês abrissem essa, que eu acho que ela edifica muito, irmãos. Ela edifica muito. 2 Coríntios, capítulo 4.
2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Os irmãos entenderam essa última frase? O apóstolo Paulo vivia como se ele pudesse morrer a qualquer momento. Ele não vivia esperando algum descanso, algum resort, ir para Caldas Novas, viajar, passear, ir para algum clube, algum hotel. Não! Olha como que esse homem vivia, de modo, vejam, versículo 11, porque nós, versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ele era pressionado o tempo todo. Sejam quais forem as circunstâncias em que você se encontra ou se encontrar, sejam elas suaves ou ásperas, Deus quer que você manifeste a vida da ressurreição de Cristo. Irmãos, entendam, se somos cristãos, não há outro modo de viver. Você quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? É a certeza, é a convicção de que o final é a morte. A cruz não é a sua esposa, muito menos o seu trabalho, muito menos o desgaste que você tem tido no seu local de trabalho ou as circunstâncias que você vive. Não tem nada a ver. Tomar a cruz é, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou morrer por Ele. Eu vou dar a vida por Ele. Quando você deparar com muitas pressões, você deve lembrar que pressão é poder e, portanto, não devem ser evitadas, mas acolhidas. Considere a partir desta pregação, irmãos, a pressão uma bênção. É fácil? Claro que não. Eu não falei isso hora nenhuma. Em nenhum momento eu disse isso. Eu sofro pressão o tempo inteiro e muitas vezes eu tento evitá-las. E pior, às vezes murmuro, reclamo. E murmuração é pecado e desagrada a Deus. Que Deus tenha compaixão de nós. Por último, irmãos, a pressão do diabo, do inimigo. Não precisamos ser corteses com o inimigo, irmãos. Prestem atenção nessa frase. A primeira pessoa na Bíblia que foi cortês, educada, gentil com o diabo, foi Eva. E com essa gentileza, essa doçura, o pecado entrou no mundo e está até hoje destruindo a humanidade. Não sejam corteses com o diabo. Não sejam corteses com o inimigo. A primeira pessoa no mundo que foi atenciosa com o inimigo foi Eva. E a consequência disso foi o pecado. Quando o Senhor Jesus esteve na terra, o que ele fez quando o inimigo se manifestou em Marcos 7, 5, 7? Ele proibiu o inimigo de falar. Quando o inimigo começou a se manifestar ali no Gadareno, ele já... Ops! Arreda-te daqui, sai daqui. Permita que eu me enfie naqueles porcos. Vá. Nós não temos acordo com o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Tenhamos convicção disso. Ele os pressionará. Ele os pressionará em todos os lugares, de todas as formas possíveis. E nós, irmãos, não se engane, estamos nos aproximando de uma situação que só não vê quem não quer ver. Estamos diante de um país que estamos à beira de uma perseguição aos cristãos, aos homens e mulheres de Deus. Eu não estou dizendo à igreja evangélica. Eu não estou dizendo. Eu estou dizendo aos cristãos. Àqueles que estão comprometidos com esse livro e com as escrituras e com a verdade. Esses... Escreva o que eu estou dizendo, irmãos. O diabo está comprometido. O diabo nunca foi tão diabo. É só ler a palavra. Apocalipse. Ele sabe que pouco tempo lhe resta.
a pressão irá aumentar. Vejam que Jesus, depois de ter feito sua consagração de 40 dias no deserto, o diabo o pressionou. O diabo pressionou. E o que Jesus fez para combatê-lo? Está escrito. Usou sempre a palavra de Deus. Irmãos, com isso eu quero concluir com os irmãos. Não pense que ser pressionado pelo inimigo é inútil. Pelo contrário, devemos utilizar essa pressão, porque ela suscita poder. Guardemos em mente isso. Guardem isso que eu vou dizer, irmãos. Se soubermos como utilizar a pressão, ela não permanecerá no nosso caminho. Pelo contrário, ela nos dará poder, nos tornará mais fortes, mais vigorosos, mais vitoriosos. Eu quero terminar esse pequeno estudo, essa pequena reflexão, dizendo isso para os irmãos. Pressão é poder. Quando o ministério te chamar, quando Deus tocar em você, quando você realmente sentir que você não pode fazer outra coisa a não ser servir a Deus, honrá-lo. Quando você se sentir incomodado pelo Espírito de Deus a se entregar mais, a orar mais, a jejuar mais, a ler mais as Escrituras, a se envolver mais com a obra de Deus, a se dedicar mais a Deus. Quando você sentir no seu coração uma chamada, um coração ardendo, numa pregação, num culto, numa reunião como essa, quando você sentir pressionado pela sua esposa a ser um marido melhor, um pai mais presente, a deixar mais o celular de lado, quando você for pressionado a ser um profissional melhor, a ser um homem melhor, a ser um filho melhor, lembre-se dessa pregação. Deus quer te dar mais poder. Deus quer te revestir desse poder. Deus quer fazer de você alguém que se parece com Cristo Jesus. Amém, queridos?